Informação de São Paulo, o Ministério Público prendeu agora pela manhã um ex-estagiário do próprio Ministério Público, além de um investigador da Polícia Civil e um ex-investigador também da Polícia Civil, sob a suspeita de serem infiltrados do PCC. Está em destaque, inclusive, a reportagem no site da CNN Brasil, te atualizando em tempo real sobre essa operação que está em andamento. As investigações apontam que eles estariam envolvidos num plano para assassinar um promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, e também num esquema de extorsão de investigados. Destacando, portanto, que essa operação está em andamento. Daqui a pouquinho o Guilherme Rajão já está com a gente? Guilherme Rajão, para trazer mais informações, então, sobre como funcionava esse esquema, o que apontam as investigações, o que temos já de detalhes com relação ao cumprimento de mandados aqui em São Paulo, Guilherme. Exatamente, Carol. Bom dia novamente a você, a quem nos acompanha. As informações vão chegando, a operação que ainda está acontecendo, a operação do Ministério Público, e que tem aí como alvos pessoas importantes, inclusive, que tinham atuação dentro desses órgãos, como o próprio Ministério Público, também um investigador da Polícia Civil e um ex-investigador da Polícia Civil sob suspeita de serem infiltrados do primeiro comando da capital. As investigações apontam que eles estariam, portanto, envolvidos nesse plano para executar, para assassinar um promotor do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP. E em um esquema também de extorsão de investigados. Então, o promotor seria Amaury Silveira Filho. Ele seria o promotor alvo, portanto, de toda essa organização criminosa que estava infiltrada nestes dois órgãos, tanto no Ministério Público como na própria Polícia Civil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão nas cidades de Campinas e Cardoso, ambas no estado de São Paulo. Segundo as apurações, uma semana antes aí da deflagração da Operação Pronta Resposta, lá em 2025, que a gente recorda que cobrimos bastante na época, falando justamente sobre essa questão, um dos principais suspeitos responsável direto pela execução do plano contra o promotor do MP se reuniu com o chefe dos investigadores da DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas. Entre os materiais apreendidos, agentes descobriram vídeo que mostra o encontro entre os investigados às vésperas da operação que frustrou a execução de Amaury. O MP ainda investiga as informações privilegiadas que foram repassadas pelo investigador de polícia ao criminoso. Portanto, uma operação hoje que tem justamente como objetivo acabar aí com essa quadrilha, com essa organização criminosa, né, podemos dizer assim, que estava, portanto, organizando mais uma vez a execução deste investigador. Portanto, as investigações descobriram que um dos principais membros da organização criminosa havia sido vítima de extorsão, praticada ainda por um agente que usava informações privilegiadas. O responsável pelo crime seria um até então estagiário do próprio MP, que é um desses alvos nesse dia de hoje dessa operação. Nós devemos ter aí nas próximas horas uma entrevista coletiva que vai ser realizada na sede da Polícia Federal, mas em Campinas. Nós estamos aqui muito próximos já do Ministério Público aqui de São Paulo, onde também estaremos acompanhando todos os desdobramentos com relação a essa operação, uma operação importante que traz mais desdobramentos, portanto, acerca dessa organização criminosa que planejava executar este investigador, portanto, do Ministério Público. A gente está por aqui e vamos seguir acompanhando, trazendo mais detalhes ao longo da nossa programação. Carol. Combinado, então. Guilherme Rajão trazendo para a gente informações de São Paulo, essa operação que está em andamento. A gente aguarda essa entrevista coletiva. É a operação do Ministério Público de São Paulo, que tem como alvos um ex-estagiário do MP, também um investigador e um ex-investigador da Polícia Civil. Investigações que apontam que eles estavam envolvidos num esquema, num plano para assassinar um promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Oi, Elisa, obrigado. Estava ali em uma ligação com alguns integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e as novas atualizações
segundo o inquérito do Ministério do GAECO, que é o Grupo de Apoio ao Combate ao Crime Organizado de Campinas, as informações são do seguinte: como que começou essa investigação? A gente até está com a questão na tarja também em relação ao agosto do ano passado, quando um traficante do PCC foragido de São Paulo foi preso pelo Ministério Público de São Paulo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e quando ele foi preso, os integrantes do Ministério Público dizem o seguinte, que ele entregou o celular dele e disse que ele foi extorquido em R$500 mil por alguém que se passava por um promotor do Ministério Público de São Paulo e dizendo que se ele pagasse, ele não seria preso. A investigação começou daí e há essas mensagens entre esse traficante foragido e a pessoa que hoje foi presa nessa operação, que era o ex-estagiário do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Campinas, não era do GAECO. Então essa investigação avançou por outro caminho e se chegou a essa pessoa. Mas há uma outra informação ainda em relação a essa infiltração e uma troca de informação, vazamento de informações sigilosas entre agentes do poder público, no caso agora falando do chefe das investigações da Polícia Civil, com a facção Primeiro Comando da capital. Um segundo ponto dessa investigação também que tivemos acesso, o Ministério Público diz o seguinte, que após a prisão desse traficante lá em Balneário Camboriú, 2 dias depois, houve uma reunião entre o chefe das investigações e um empresário conhecido como o responsável por lavar dinheiro do PCC, seu operador financeiro do PCC em Campinas. Foi numa barbearia e o Ministério Público conseguiu até imagens desse estabelecimento que mostram, essas imagens mostram ali essa conversa entre os dois, o chefe da polícia, no caso das investigações, e um integrante do Primeiro Comando da capital. Nesse momento, não é possível afirmar, segundo os promotores com quem eu conversei, se faria parte de um plano para atacar um promotor de justiça que investiga o PCC, o promotor Amaury, como a gente já trouxe aqui também no Live CNN, ou se seria mais uma questão, mais um episódio de achaque, uma extorsão contra um integrante do PCC. Esse é um segundo ponto também dessa investigação. E tudo isso, segundo os integrantes do Ministério Público, mostram uma infiltração ou uma relação nada republicana entre os integrantes dos agentes públicos com a maior facção do Brasil, com troca de informações, com ajuda e uma extorsão, num caso específico, R$500 mil para que um traficante do PCC foragido não fosse preso e também uma troca de informações entre o chefe das investigações da Polícia Civil com o operador financeiro responsável por lavar dinheiro do PCC. E aí entra a outra questão, que é justamente o ataque, o plano de morte contra um promotor de justiça do GAECO de Campinas, promotor Amaury. Nessas investigações, nessa imagem em uma barbearia entre o responsável pelo PCC, em lavar o dinheiro do PCC e o chefe das investigações, a polícia descobriu, o Ministério Público, melhor dizendo, descobriu que esse homem investigado que estava ali na barbearia foi o responsável por arquitetar um plano de morte contra esse promotor e logo depois, inclusive, dessa reunião. Então, tudo isso está nessa investigação e tem outros pontos ainda a serem respondidos, segundo os investigadores do GAECO de Campinas. Se nessa reunião entre o policial e o integrante do PCC, se ficou acordado algum plano, alguma informação sobre esse agente público do Ministério Público, ou se houve uma extorsão ali derivada da outra extorsão também de R$500 mil contra um traficante do PCC. Então são várias pontas de uma investigação que a gente, agora analisando esse caso, vê uma infiltração de um Estado paralelo entre integrantes do poder público e integrantes de uma facção que é a maior facção do Brasil, contra agentes públicos, contra próprios agentes públicos da mesma categoria, da mesma instituição, o Ministério Público do Estado de São Paulo. E um último ponto também é que o ex-estagiário que teria extorquido esse traficante se tornou advogado e foi preso hoje na mesma operação que prendeu, então, o chefe das investigações de São Paulo. Várias pontas, várias investigações e tem muito mais o que avançar, segundo os integrantes do Ministério Público. Por quê? Celulares foram apreendidos, anotações foram apreendidas e tudo isso passa por uma análise, a partir de agora, muito criteriosa para avançar ainda mais, para saber se há outros planos também
por trás dessa facção. Elisa. O traficante extorquido em R$500 mil. Jonas Maia, muito obrigada, hein?